Os versículos finais do capítulo 8, versículo 30 em diante, nós vamos tratar em uma outra pregação. Na pregação de hoje nós seguiremos até o versículo 29. Então, assim diz a palavra do Senhor, Josué capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e o enviou de noite. Deu-lhes ordens dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem comandantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemos-los, pois, sair atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem de diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vos ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiam. Vendo Josué e todo o povo e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai.
Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, um de uma parte, outro de outra. E feriram-no de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai, tomaram vivo e trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000 homens, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o de Deus. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Vamos orar, vamos pedir o auxílio do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esse momento da pregação, para que seja um fenômeno poderoso, por causa da obra do Espírito Santo, usando a pregação, usando a leitura bíblica para operar em nosso coração. Nós confiamos na tua promessa, Senhor, de que tu não deixas a tua palavra voltar vazia. Nós confiamos na promessa do Senhor, que por meio da tua palavra, o pecador, ele recebe fé pelo Espírito Santo para crer, para se arrepender, para buscar o Senhor. E é isso, ó Deus, que nós te rogamos mais uma vez, que essas palavras que nós acabamos de ler e a sua explicação à congregação sejam abençoados pelo Senhor, para que todos nós que aqui estamos possamos tirar bom proveito da mensagem da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, existe uma relação muito forte entre o capítulo 7 de Josué e esse capítulo 8 que nós acabamos de ler, particularmente até o versículo 29. Israel havia pecado gravemente contra Deus, e por causa do seu pecado, Deus havia retirado de sobre Israel a sua presença graciosa. Israel, quando saiu a batalha contra os habitantes de Ai, a primeira batalha, Israel não contava com a presença favorável de Deus no meio dele por causa dos seus pecados. E por causa disso, Israel caiu derrotado diante do fraco exército dos habitantes de Ai. E o coração de todo o povo, por causa dessa derrota, ficou como que água, totalmente tomado pelo pavor, pelo medo, não conseguia mais resistir a Ai. Agora, no capítulo 8, Deus aparece a Josué e anima Josué com a promessa de que o seu favor agora estaria mais uma vez com o povo. Então o Senhor promete a Josué que entregaria Ai, o seu rei, a cidade, os seus habitantes e a terra nas mãos de Josué. Então o que nós estamos vendo aqui é que aquele castigo que o povo sofreu no capítulo 7 é revertido agora em bênção no capítulo 8. E assim o capítulo 7 e o capítulo 8 estão relacionados entre si como castigo e bênção. Castigos decorrentes do pecado
que não contava com a presença favorável do Senhor e bênçãos pela presença de Deus no meio do povo. Então vamos observar um pouco mais essa batalha e então tirarmos alguma conclusão para nós. As palavras encorajadoras que Josué ouve já no primeiro versículo deste capítulo 8, não temas, não atemorizes. Essas palavras lembram aquelas palavras que nós já ouvimos no primeiro capítulo do livro de Josué, quando Deus chamou Josué para liderar as batalhas do povo de Deus. E então no versículo 6 e no versículo 9 do capítulo 1, nós lemos Deus dizendo: ser forte, corajoso. É como se Deus estivesse dizendo para Josué: olha, lembre-se do que eu prometi. Eu mesmo vou estar no meio de vocês. Eu mesmo vou pelejar essa batalha. Ninguém poderá resistir a vocês. Vocês vão fazer de Ai o que fizeram a Jericó. A cidade de Ai, segundo a palavra do Senhor no versículo 1, deveria receber o mesmo juízo condenatório da nação de Jericó. Com a diferença de que, dessa vez, o povo de Israel poderia se aproveitar dos despojos da guerra. Lembre-se que na destruição de Jericó, Deus havia expressamente ordenado que ninguém poderia tocar em nada que fosse consagrado ao Senhor na cidade. E Acã desobedeceu a ordem do Senhor e trouxe maldição para o meio de Israel. Mas agora o próprio Deus está mostrando a sua generosidade para com o seu povo e concedendo ao povo o privilégio de participar dos despojos da guerra, tomando para si tudo aquilo que pudesse ser aproveitado, somente que todas as pessoas deveriam ser mortos a fio da espada. Então aquele Hérem que estava sobre Jericó, nós vemos que também está funcionando aqui em Ai. A estratégia para a batalha contra o exército de Ai foi ordenada pelo próprio Senhor. E a estratégia de guerra nós vemos resumida no final do versículo 2. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Lendo essas breves palavras aqui no final do versículo 2, nós podemos compreender que o que o autor bíblico está fazendo aqui é registrar apenas o resumo daquilo que Deus havia falado para Josué acerca da estratégia para a batalha contra os habitantes de Ai. Então não é que a única coisa que Deus está dizendo são essas palavras no final do versículo 2, mas elas resumem a estratégia de guerra. Nós podemos ver que realmente Deus havia dito mais coisas para Josué do que aquilo que nós estamos lendo aqui, quando nós observamos, por exemplo, no versículo 8. Veja que no versículo 8, Josué diz ao povo: havendo vós tomado a cidade, põe-lhe fogo, segundo a palavra do Senhor fareis. Então Deus havia também ordenado que a cidade fosse queimada pelo fogo, embora não lemos sobre isso na estratégia registrada no final do versículo 2. Então, quando nós lemos essa frase no final do versículo 2, é um resumo da estratégia de guerra que Deus havia ordenado a Josué. Outra coisa que Deus também havia ordenado a Josué, que não está nessa frase, mas podemos ver no versículo 1, é que nessa guerra Josué não enviaria apenas 3.000 soldados, como aconteceu na primeira batalha contra Ai, mas agora Josué deveria enviar para o campo de batalha todos os homens de guerra disponíveis em Israel. Você pode ver isso no versículo 1. Toma contigo toda a gente de guerra. E no versículo 3, Josué faz exatamente como Deus ordena. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra. Então não mais 3.000, mas agora realmente todos os homens que pegavam em arma em Israel estão se dispondo para participar desta peleja. Agora devemos ter em mente que isso não está acontecendo porque então Deus fracassou com 3.000 soldados e ele precisa de um exército muito grande agora para derrotar Ai.
Não é por essa razão que nós estamos vendo aqui que todo o exército está sendo envolvido nessa guerra. Porque nós vimos muitas vezes já Deus vencendo as batalhas de Israel sem que Israel precisasse levantar uma única espada. Pense, por exemplo, na travessia do Mar Vermelho. Deus derrotou todo o exército de Faraó sem que Israel, nenhum soldado de Israel precisasse levantar uma espada. Ao que parece, o Senhor está usando essa estratégia de sufocar o pequeno exército de Ai para que eles experimentem o que é aquela sensação de repente ser tomado por uma grande multidão e você se vê numa situação onde você não pode fazer absolutamente nada. Deus está fazendo com que os homens de Ai, quando se verem cercados pelo numeroso exército de Israel, eles provem o pavor de Deus por causa dos seus pecados. E sobre os pecados dos habitantes de Canaã, que provocaram essa ira de Deus, eu já expliquei isso nas primeiras pregações. O Senhor não quer uma batalha corpo a corpo. Ele quer um ataque em massa. Um cerco desesperador sobre Ai. Deus quer que os homens de Ai sintam o horror de ser destruídos com uma força arrasadora. Por que isso? Para nos chamar a atenção do peso da ira de Deus que é derramada sobre os pecadores que desprezam o seu chamado por meio do Evangelho. E para também que nós possamos ter uma ideia daquilo que Jesus Cristo, nosso Salvador, suportou por nós por causa dos nossos pecados. Cristo suportou a ira de Deus no corpo e na alma contra o pecado de toda a humanidade. E agora Deus derrama desse mesmo horror, dessa mesma ira sobre os habitantes de Ai, para nos deixar como testemunho. Porque aqueles habitantes de Ai estavam arrogantemente achando-se que era superior ao exército de Israel por causa da vitória que eles haviam tido anteriormente. Eles não sabiam que a razão por que eles tinham vencido o exército de Israel não tinha nada a ver com a sua superioridade. Tinha a ver com o fato de que Deus havia retirado a sua presença graciosa de Israel. E assim Israel vai à batalha sem a proteção do Senhor. E como castigo por causa do pecado de Acã, o povo experimentou derrota. A emboscada que nós lemos então nesse versículo 2 pressupõe dois grupos de ataques. Um por trás da cidade de Ai e outro que atacaria de frente para a cidade de Ai. Isso é exatamente o que nós vemos acontecendo a partir do versículo 3. Josué põe em prática o plano que o próprio Senhor havia ordenado para a destruição de Ai. E separa então os dois grupos de ataque. O primeiro grupo é composto por 30.000 homens de guerra que foram particularmente escolhidos por Josué. 30.000 homens de guerra, os irmãos se lembram, era no mínimo 10 vezes o número de soldados que existia em Ai. Provavelmente era na faixa de 2.000. Os homens, esses 30.000 homens, então, partem do acampamento do povo de Deus e, então, vão de noite até a cidade de Ai. Mas eles não vão pela subida ordinária que levava da região onde eles estavam acampados diretamente para Ai, mas os homens contornam por fora da cidade, para que eles então acampem por trás da cidade de Ai, sem que ninguém perceba a presença deles. E no versículo 4 e o versículo 12 mencionam que entre eles estaria também 5.000 homens. Esses 5.000 homens foram posicionados mais próximos da cidade, mas em um número menor, para não chamar muito a atenção, porque eles deveriam se manter invisíveis até que eles percebessem o sinal
da batalha que se daria com o outro grupo. E um pouco mais atrás, então, o restante desse exército estava posicionado. Então, eles estão fazendo tudo conforme Josué havia ordenado. Essa mesma parte, esse primeiro grupo do exército de Israel que estava acampado por trás de Ai, também havia recebido a ordem de invadir a cidade assim que eles percebessem que lá no campo a batalha estivesse sendo travada entre o segundo grupo que estava com Josué e os homens de Ai, que sairiam da cidade em busca de Josué e dos homens que estavam com ele. Alguns comentaristas até sugerem que você pode observar no versículo 18 que Josué ele havia estendido as mãos contra a nação de Ai e ficou com a mão levantada durante todo o período em que a guerra estava sendo travada. E alguns indicam que o sinal para o primeiro grupo de que era a hora de invadir a cidade era quando eles vissem Josué apontando a lança na direção de Ai. Mas considerando a distância que eles estavam, não era muito fácil, não era um campo de visão muito apropriado. É mais provável que eles veriam que naquele momento era o momento em que a batalha estaria sendo travada, porque eles perceberiam, como estavam por trás da cidade de Ai, eles perceberiam o momento em que o exército sairia de Ai e o momento do confronto lá no campo de batalha, com toda a gritaria e todo o movimento. Então, quando eles percebessem que os homens de Ai houvessem saído e fossem para o campo de batalha, então eles deveriam ter isso como sinal de que era a hora de entrar na cidade. E o versículo 8 e o versículo 20 fala sobre um outro sinal que esse primeiro grupo que estava atrás da cidade de Ai deveria emitir para os outros que estavam lá no campo de batalha. Então, eram dois grupos atacando. Esse primeiro saberia que era o momento de invadir a cidade quando percebesse a batalha iniciada, e lá eles também estavam aguardando um sinal do primeiro grupo que quando entrasse na cidade de Ai deveria tocar fogo na cidade para que então a chama subisse e a fumaça servisse de sinal. Nós vimos isso no versículo 8 e também no versículo 20. Então esse primeiro grupo posicionado atrás da cidade de Ai, aguardando o momento em que os homens saíssem da cidade para invadir a cidade e incendiar a cidade. Lá no campo de batalha, agora, o segundo grupo de homens de guerra, liderado pelo próprio Josué. A partir do versículo 5 você vê isso. Então Josué e seus soldados permaneceram no acampamento aquela noite, enquanto aquele primeiro grupo já havia saído para se posicionar e emboscada atrás da cidade de Ai. Josué permanece com o seu grupo de homens de guerra, mas de manhã bem cedinho eles se levantam e seguem para frente da cidade de Ai. Então esse segundo grupo, eles não vão de maneira disfarçada, mas eles realmente vão de maneira visível. Eles se posicionam de frente para a cidade de Ai, acampado na região das Campinas, e de modo que entre eles e Ai de frente tinha um grande vale que estava separando esse segundo grupo, então, da própria cidade de Ai. E nós lemos no versículo 10, interessante aqui, porque nós lemos sobre a presença dos anciãos. O que os velhos estavam fazendo na guerra? Versículo 10 nós lemos: levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo e subiram, quer dizer, ele e os homens de guerra, e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. A palavra para anciãos aqui, ou os mais velhos, foi traduzida no Novo Testamento pela palavra presbíteros. Quando nós lemos na Bíblia, no nosso Novo Testamento, a palavra presbíteros é uma referência aos mais velhos, embora no Novo Testamento nem sempre a palavra presbítero vai significar que as pessoas eram de idade avançada,
mas era usada para descrever as pessoas mais experientes, não neófitos, que estariam aptos a exercer a função de liderança na igreja. No Antigo Testamento, os anciãos, os mais velhos, tinham um papel muito importante no governo da nação de Israel e no julgamento das questões entre Israel. Nós acabamos de ler com a família o livro de Ruth e nós percebemos que lá os anciãos fizeram parte do julgamento que Boaz chamou a fazer para então assumir a responsabilidade sobre Ruth, aquela Moabita, e assim poder casar com ela e assumir responsabilidade sobre ela e sobre a herança do seu falecido marido. Então, de um lado, pode ser que realmente a presença desses mais velhos, desses anciãos, junto com o exército, servisse para dar a ideia aos habitantes de Ai de que Israel estava enfraquecido, estava sem exército. Eles haviam matado muitos exércitos na batalha anterior. Então a presença dos velhos é como se quisessem indicar para eles que Josué não tinha soldados suficientes e estavam enviando os seus próprios velhos para a guerra. Isso é de fato uma possibilidade, porque, como podemos ver nesse capítulo, Deus está agindo de tal maneira que os homens de guerra de Ai, eles estão arrogantemente achando que eles são superiores a Israel. E cada vez mais eles estão se inchando, achando que eles podem fazer muito mais do que Israel imagina. Então, nesse sentido, pode ser que realmente a presença dos mais velhos ali servia para dar mais ousadia ainda para eles, dizendo que eles estão perdidos, eles nem têm exército, estão trazendo os velhos para a peleja. Mas há uma outra possibilidade, que a presença dos anciãos pode também significar que os mais velhos, que tinham uma responsabilidade na nação, diante de Deus, estavam tomando parte agora também na guerra, porque eles próprios estavam junto com Josué, quando o povo de Israel caiu derrotado na primeira batalha. Os irmãos se lembram que os anciãos de Israel, junto com Josué, se prostram diante da arca, lamentando ao Senhor tudo o que tinha acontecido e permaneceram prostrados com Josué até a tarde. Então, a presença deles lá pode significar simplesmente que eles estão assumindo a sua responsabilidade nesta terra. E também está ligado com aquilo que Deus havia dito no versículo 1, que todo homem capaz de pegar a guerra deveria sair para essa batalha. A cidade de Ai, então, agora os dois grupos, um posicionado atrás da cidade, outro grupo vindo a atacar bem de frente à cidade de Ai. E no versículo 14 nós lemos que a cidade estava pronta para a batalha. E ainda era de madrugada, versículo 14, quando o rei de Ai percebeu a presença dos israelitas do outro lado e no vale. E então eles reúnem todos os homens de guerra e saem imediatamente atrás dos israelitas. Versículo 17 diz que nenhum só homem ficou na cidade. Isso é exatamente o que Josué havia previsto no versículo 5, de que eles se afoitariam na perseguição a Israel, que essa foiteza seria tão grande que eles nem se preocupariam com a cidade. Eles realmente estavam arrogantes, achando que eram superiores ao exército de Israel. E no versículo 17 diz ainda que eles haviam feito uma aliança com a cidade de Betel, que estava na mesma região, para lutarem junto contra o inimigo comum que era Israel naquele momento. Israel era inimigo de todas as nações de Canaã, porque Israel entrara em Canaã para possuir toda a terra de Canaã, e portanto todas as nações de Canaã deveriam ser destruídas. Mas apesar da menção a Betel, no versículo 17, nada mais é dito sobre Betel e o foco continua sobre a cidade de Ai. Então, realmente, o foco da passagem está sobre o juízo que Deus havia de derramar sobre a nação de Ai, o Herem, a maldição, o castigo definitivo. Então, quando esses homens de Ai deixam a cidade e saem à peleja contra Josué e o seu grupo,
Do outro lado, Josué, quando eles estão se aproximando, Josué e o seu grupo, fazem-se de feridos e batem em retirada. Porque lembre-se que foi exatamente isso que aconteceu na primeira batalha. Só que na primeira batalha, eles acabaram alcançando os israelitas que fugiram e foram alcançados antes que eles chegassem ao acampamento. E Josué está fazendo eles provarem a mesma ousadia e autoconfiança, achando que, olha, mais uma vez eles estão fugindo diante de nós. Então eles saem com todos os homens, nenhum só fica na cidade. E Josué então atrai eles para bem longe da cidade, na região das Campinas. Observe que Deus realmente está trabalhando na mente desses homens de Ai a lembrança da primeira vitória que eles haviam tido. Porque eles deviam estar pensando, olha, se nós vencemos esses israelitas uma vez, por que nós não vamos vencer de novo? Por que nós não podemos vencer de novo? Se o Deus dele não foi capaz de protegê-los e fazê-los vencer na primeira batalha, por que nós teríamos medo de que esse Deus fosse conseguir fazer alguma coisa agora? Esses homens de Ai, de fato, estão se mostrando muito corajosos. Essa descrição que nós vemos aqui no capítulo 8, nada se parece com aquela descrição do medo que Deus havia derramado sobre os habitantes de Canaã, conforme nós lemos o relato de Raabe, lá no capítulo 2, na pregação que nós vimos, versículo 9 a 11, falou sobre esse pavor que estava deixando os habitantes de Ai com a perna tremendo, sem força para pelejar contra Israel. E no capítulo 5, versículo 1, também diz que não apenas em Jericó, mas em toda Canaã, os cananeus estavam morrendo de medo de Israel. Mas agora, esses homens estão bem afoitos, bem confiantes de que podem vencer Israel. Porém, quando o grupo liderado por Josué e os homens de Ai estavam bem afastados da cidade, aquele primeiro grupo, vendo então os homens de Ai saindo da cidade e se afastando para o campo de batalha, faz conforme Josué havia ordenado, e entram na cidade de Ai e ateiam fogo na cidade. Versículo 19, você pode ver isso. E é possível então que os 5.000 homens que estavam posicionados bem próximo à cidade, mas de maneira a não ser visto, foram os homens que logo entraram na cidade para atear fogo, enquanto que o restante, que haviam ficado um pouco mais recuados, saíram para o encontro do grupo de Josué, que já estava pelejando lá em campo aberto. E lá no campo de batalha, os homens de Ai, que haviam saído contra o grupo de Josué, notam a fumaça tomando conta dos céus por trás deles. O versículo 20 diz que eles pararam, e se viraram e olharam, e eis que a fumaça subia ao céu. Imagine agora o horror que começa a cair sobre ele e como a situação começa a se reverter. Eles estavam muito confiantes, achando que facilmente podia vencer Israel, já havia vencido uma vez, o Deus de Israel não foi páreo para eles. Eles nem tiveram cuidado com a cidade, as mulheres, as crianças, os seus velhos que haviam ficado na cidade. Mas agora realmente o pavor começa a cair sobre ele quando eles olham para trás e veem que a cidade já havia sido tomada, já havia sido incendiada e a fumaça da cidade tomava conta do céu. Você pode imaginar o que realmente se passava na mente desses homens. Toda aquela arrogância cai por terra. E agora é o pavor de saber que todas as suas mulheres, crianças e velhos estavam perdidos. E ele nada podia fazer, porque não dava para voltar. Porque a essa altura, aquele restante do exército do primeiro grupo já havia chegado e havia então encurralado ele contra o grupo de Jericó.
Josué, então, e o grupo que estava com ele também percebem a fumaça que estava lá em Ai, que era o sinal que Josué havia ordenado para eles. E então os homens, Josué levanta então a sua lança contra a cidade de Ai, enquanto os seus homens se voltam contra os homens de guerra de Ai, versículo 18 e 19. Josué, o texto diz, no versículo 26, que ele permaneceu com a lança levantada o tempo inteiro, enquanto durou essa batalha. Isso lembra uma outra batalha que o próprio Josué havia participado, quando lá em Números 17, Israel estava pelejando contra os amalequitas, e lá nós lemos que Moisés estava com as mãos levantadas, pedindo que o Senhor abençoasse o seu povo durante aquela batalha, mas a batalha se demorou mais do que se esperava. E Moisés não conseguia manter os braços levantados. E quando ele começava a arriar o braço, os amalequitas prevaleciam. Então, quando ele levantava os braços, Israel prevalecia. Até que então Arão e Hur pegaram 2 pedras e colocaram embaixo dos braços de Moisés, e eles ficavam apoiando os braços de Moisés, que estavam apoiados sobre as pedras, para que as mãos, os braços de Moisés não se baixassem, e assim Israel havia prevalecido naquela guerra e destruído aquele exército de amalequitas. Agora, Josué, que estava na batalha, enquanto Moisés levantava as mãos sobre o povo, agora era o próprio Josué que estava com as mãos levantadas, com a lança erguida na direção da cidade de Ai, para sustentar a promessa que Deus havia feito aos israelitas já no primeiro versículo. Eu entreguei a cidade nas vossas mãos, e o seu rei, e o seu povo, e a sua terra. Aquele sinal servia para dar muita segurança ao povo de Deus que estava ali naquela batalha. Todos os homens de Ai foram mortos. Versículo 22 diz: nenhum deles escapou. Depois de matarem todos os que estavam no campo, os israelitas foram à cidade de Ai e passaram também a fio de espada todos os que estavam na cidade. Ao todo, versículo 25 diz, 12.000 pessoas foram mortas naquele dia. Isso correspondia à população da cidade de Ai. E nós já vimos o cálculo dessa população na pregação passada. Os israelitas, pela generosidade do Senhor, tiveram a oportunidade de tomar os despojos da cidade de Ai. Eles não puderam fazer isso na batalha anterior contra Jericó, porque tudo foi morto a fio de espada e as coisas consagradas ao Senhor não poderiam ser tomadas por nenhum dos homens de Israel. E por fim, nós lemos que o rei de Ai foi capturado vivo e levado até Josué, que o matou e pendurou no madeiro até a tarde, como sinal de humilhação, como sinal de que Deus foi vitorioso nessa batalha. E antes de escurecer, o corpo do rei foi tirado do madeiro. Essa decisão de Josué de mandar recolher o corpo antes que escurecesse era uma prescrição de Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Maldito aquele que for colocado no madeiro, porém ele não poderia permanecer após o fim da tarde. E isso acontece também com Jesus quando estava na cruz, né? Porque tinha um costume, justamente por causa dessa ordenança, havia o costume de, quando alguém fosse crucificado na véspera do sábado, eles quebrariam as pernas para acelerar a morte, e assim o corpo ser retirado antes do fim da tarde. Mas no caso de Jesus, o texto de Mateus diz que quando os soldados romanos chegaram a Jesus, já o encontraram morto. E não quebraram as pernas de Jesus, mas quebraram as pernas dos outros 2 malfeitores. E naquele momento, Mateus diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Deus, de fato, ele governa e conduz toda a história
da humanidade. Depois de tirar do corpo o cadáver do rei do madeiro, versículo 29, diz que um novo memorial de pedras foi levantado agora diante das ruínas da cidade de Ai e sobre o cadáver do seu rei, para servir de sinal para os filhos de Israel, que pelo menos até a época em que o livro foi escrito, ainda existia esse memorial que lembrava a nova geração que estava surgindo, que Deus havia feito Ai a ruínas, e aquelas pedras indicavam que o rei da cidade estava ali embaixo. Esse é o terceiro memorial de pedras que nós estamos vendo Israel levantando. Então já vemos desde a passagem do Rio Jordão e também até agora. Irmãos e irmãs, o que nós podemos concluir então desse relato vitorioso do povo de Deus contra o exército da cidade de Ai? Nós devemos lembrar que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento pactual, assim como nós estamos vendo na relação de Deus com o seu povo desde o Antigo Testamento. Um relacionamento pactual significa que Deus está comprometido com a sua palavra, Deus está comprometido com as promessas que Ele fez. De modo que Deus não vai deixar de salvar a nenhum dos escolhidos dele. Deus não vai. Deus é fiel à sua promessa. Ele tem um povo e Ele está trabalhando para a salvação desse povo. Deus também é fiel à sua promessa e não abandonará os seus escolhidos depois de ter congregado os seus escolhidos. Deus, Ele permanece sempre fiel à sua aliança. Mas esses 2 capítulos nos ensinam também que dentro da aliança com Deus, os filhos de Deus provam as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência. Portanto, não devemos pensar que, por ser povo de Deus, nós contaremos sempre com a face graciosa de Deus, mesmo quando nós persistimos com os nossos pecados. Se nós tolerarmos pecado em nosso meio, se nós não fizermos aquilo que Israel foi chamado a fazer no capítulo 7, eliminar o pecado de Israel para que a ira do Senhor se apague, então o Senhor se afastará com sua presença gloriosa do meio da sua congregação até que o pecado seja eliminado. Isso não é coisa apenas do Antigo Testamento. Quando nós estamos lendo a carta aos Coríntios, nós lemos sobre pecados graves que aquela congregação estava cometendo. No capítulo 5 nós lemos sobre um homem que, com a conivência do restante da congregação, estava tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. E aquela igreja que arrogava para si ser espiritual, pessoas que se achavam super crentes porque falavam em línguas, pessoas que tinham muitos dons do Espírito, estavam provando a mão de Deus pesando sobre eles. No capítulo 11, quando Paulo vai falar da ceia, Paulo diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E dormir ali não é que ninguém estava em casa descansando no sono, não. É um eufemismo para dizer, e não poucos que morrem. Estão provando o juízo de Deus. A igreja é povo pactual de Deus. Como povo pactual de Deus, Deus não vai abandoná-los. Deus não vai deixar de salvar quem Ele propôs salvar. Mas Ele não vai tolerar o castigo do seu povo, os pecados do seu povo. Mas Ele ameaça seriamente castigar não apenas o pecador, como nós vimos na pregação passada. Porque Acã foi o responsável pelo pecado de Israel. Mas desde o início do capítulo 7,
Esse pecado de Acã é tratado como o pecado da nação. A culpa do pecado de Acã recai sobre toda a nação de Israel. E a culpa dos nossos pecados, como membros do corpo de Cristo, recai sobre a congregação. Porque Deus, ele se relaciona pactualmente com o seu povo. Isso não significa, como eu expliquei na pregação anterior, que aqueles que transgridem, eles não recebem o seu próprio castigo, sim, como Acã recebeu. Acã foi condenado a ser morto por apedrejamento e depois queimado, e um memorial de pedra foi levantado sobre eles, como lembrança do juízo de Deus sobre Acã e sobre toda a sua casa, com tudo que ele possuía. Deus foi muito rigoroso com ele. Mas Deus não deixou de punir toda a nação por causa do pecado de Acã. Pense bem sobre isso, irmãos. Porque quando nós vivemos vida de pecados, de desobediência, de rebeldia, nós atraímos a ira de Deus sobre nós. Mas nós também tornamos todo o povo de Deus culpado. De modo que Deus cobra de toda a congregação o pecado daquele membro rebelde, infiel, pecador, impenitente. Mas o capítulo 8, do outro lado, nos ensina que Deus é fiel. Ele não abandona a sua aliança, ele dá as costas para nós. E os fiéis podem confiar que a presença graciosa do Senhor nunca se afastará quando nós formos fiéis à aliança. Portanto, devemos estar sempre prontos para confessar os nossos pecados em sinceridade, abandonar os nossos pecados e assim nós desviarmos a ira de Deus de sobre nós, confiados de que o nosso Salvador Jesus assumiu o lugar de todo pecador arrependido, todo pecador que confessa sinceramente os seus pecados. Nosso Cristo atraiu sobre si aquilo que deveria cair sobre nós, para que nós não desafiemos a bondade de Deus com os nossos pecados e atraiamos a ira de Deus contra nós e contra a congregação. Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude para que possamos nos dar por advertidos de que dentro da aliança as bênçãos de Deus são destinadas aos obedientes, mas o castigo de Deus está destinado aos desobedientes. Amém.